Graça e paz em nome de Jesus, nós estamos iniciando mais uma aula, primeira parte da oitava aula dessa matéria, Ministério dos Anjos. Ministério dos Anjos e compete ao Ministério dos Anjos também falar sobre os anjos caídos, né? Angeologia compete aí os anjos caídos, que no conceito da rede de ensino Instituto Jaffe, os anjos caídos que se tornaram demônios, né? Já vimos alguns nomes aí dos anjos caídos, já vimos alguns nomes aí de Lúcifer, que recebeu logo depois da rebelião, logo depois de ter sido aí lançado por terra, e vamos falar sobre mais alguns nomes dos espíritos malignos nessa aula. Levítico capítulo 19, no versículo 31, nos diz assim, Levítico 19, 31, não vos virareis para os adivinhadores e os encantadores, não os busqueis, contaminando-vos com eles, eu sou o Senhor vosso Deus. O Senhor proibiu de consultar adivinhador, o Senhor proibiu de consultar encantadores. No capítulo 20 de Levítico, verso 27, quando, pois, algum homem ou mulher em que tiver um espírito de adivinho ou for encantador, certamente morrerão. Com pedras se apedrejarão, o seu sangue é sobre eles. Então, na lei, era olho por olho, dente por dente, e o Senhor proibiu no meio do arraial, no meio do povo de Israel, que se tivesse encantadores ou adivinhadores e que se descobrisse alguém que fossem apedrejados. Isaías capítulo 8, verso 19... Quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos que chilreiam e murmuram entre dentes, não recorrerá um povo ao seu Deus? A favor dos vivos, interrogar-se-ão os mortos? Então veja, o Senhor não permite necromancia, cartomancia, adivinhação. O Senhor não quer que o seu povo entre, mesmo porque essas coisas são do diabo e vão ser mentiras. Então, qual a verdade que você vai requerer de um mentiroso, né? Segundo Reis, capítulo 21, verso 6, segundo Reis 21, 6, nós vamos observar aqui a impiedade de Manassés e as ameaças de Deus. E até fez passar o seu filho pelo fogo, e adivinhava pelas nuvens, e era agoureiro, e instituiu adivinhos e feiticeiros, e prosseguiu em fazer mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Segundo Reis 23, 24, e também os adivinhos e os feiticeiros e os terafins e os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém os extirpou Josias para confirmar as palavras da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote Ilquias achara na casa do Senhor. Então a gente vê aqui nesses textos espíritos familiares, espíritos hereditários, adivinhadores, ou seja, a aparência, os hábitos e vidas de uma pessoa morta, na verdade passa por gerações, né? Marca muitas vezes o sangue. Isso não significa que a pessoa é reencarnação, porque ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Muitas pessoas não entendem como um bisneto tem atitudes ou comportamentos do bisavô. Na verdade, aquele comportamento marcou o DNA, marcou o sangue, marcou aí os genes, né? Registrou nos 72 genes aquele comportamento e aquele hábito se tornou geracional. E isso não é prova de que haja reencarnação ou que ele esteja sendo guardado por um dos antepassados. Antepassado não volta. A palavra de Deus é clara, ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. E Jesus confirma isso, falando na parábola de Rico e Lázaro, quem está aqui não tem como voltar para lá. Agora, a gente vai ver que o espírito familiar, esse demônio, muitas vezes ele imita a pessoa que está morta, sabe a senha, sabe a assinatura, porque ele acompanhou a pessoa a vida inteira. Então eles imitam o morto a fim de que possam levar
os que pranteiam ao crédito, né? A fim que possa levar aqueles que o consultam realmente a continuar as buscas, as consultas. Um espírito familiar, ele pode também passar fatos para um indivíduo que é impossível para se saber por si mesmo. Por quê? Porque ele estava junto quando ouviu um segredo, uma assinatura, uma senha. Então agora, na verdade, para dar crédito a esse tipo de consulta, ele pode passar. E nesse caso é uma imitação de um dom do Espírito, que é a palavra de conhecimento. Aquilo que é desconhecido ao homem, que Deus usa pelo Espírito Santo de Deus trazer a revelação. Mas espírito familiar no original em hebraico é Obe. O-B-E. Obe significa resmunga ou ventríloco, né? Aquele que é manipulado, aquele que é dominado por alguém, que fala por alguém, né? Então isso é o Obe no hebraico, espírito familiar. Necromancia é a adivinhação pela invocação de espíritos, que as pessoas acham que são os entes queridos que faleceram, mas é um espírito maligno que, na verdade, acompanhava a família, acompanhava a pessoa. Então, para dar crédito, vai trazer algo aí realmente para poder enlaçar a pessoa, enganar a pessoa. Segundo Coríntios capítulo 11, verso 14, Paulo nos diz: e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. O próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. 1 Reis, capítulo 22, verso 22 e 23. 22 e 23. E disse ele: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse: tu o induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faze assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito de mentira na boca de todos os teus profetas, e o Senhor falou mal contra ti. Então vemos aqui, na verdade, o Senhor permitiu, autorizou esse espírito mentiroso, né? Vamos ver como Crônicas registra isso. Segundo livro de Crônicas 18, segundo Crônicas 18, verso 21 e 22, e ele disse: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E disse o Senhor: tu o persuadirás e também prevalecerás. Faze assim, ou faze. 22. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca desses teus profetas, e o Senhor falou mal a teu respeito. O Senhor falou mal a teu respeito. Então, um espírito mentiroso, né? 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1. 1 Timóteo 4, 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Espíritos enganadores, ou, dependendo da sua tradução, espíritos sedutores, que no grego é planos, que traduzido significa impostor, vagabundo, enganador. Números capítulo 5, verso 14. Números 5, 14 em diante, nos diz assim: 5,14. E o espírito de ciúmes vier sobre ele, e de sua mulher tiver ciúmes, por ela se haver contaminado, ou sobre ele vier o espírito de ciúmes, e de sua mulher tiver ciúmes, não se havendo ela contaminado. Então aquele varão trará a sua mulher perante o sacerdote, e juntamente trará a sua oferta por ela, 1/10 de efa de farinha de cevada, sobre a qual não deitará azeite, nem sobre ela porá incenso, porquanto é oferta de manjares de ciúmes, oferta memorativa que traz a iniquidade em memória. E o sacerdote a fará chegar e a porá perante a face do Senhor. E o sacerdote tomará água santa num vaso de barro, também tomará o sacerdote do pó que houver no chão do tabernáculo e o deitará na água. Então o sacerdote apresentará a mulher perante o Senhor e descobrirá a cabeça da mulher e a oferta memorativa de manjar, que é a oferta de manjares dos ciúmes.
porá sobre as suas mãos, e a água amarga que traz consigo a maldição estará na mão do sacerdote. E o sacerdote a conjurará e dirá àquela mulher: se ninguém contigo se deitou, e se não te apartastes de teu marido pela imundícia, destas águas amargas amaldiçoantes serás livre. Mas se te apartastes de teu marido e te contaminastes, e algum homem fora teu marido se deitou contigo, então o sacerdote conjurará a mulher com a conjuração da maldição, e o sacerdote dirá à mulher: o Senhor te ponha por maldição e por conjuração no meio do teu povo, fazendo-te o Senhor descair a coxa e inchar o ventre. E esta água amaldiçoante entra nas tuas entranhas, para te fazer inchar o ventre e te fazer descair a coxa. Então a mulher dirá: Amém, Amém. Depois o sacerdote escreverá essas mesmas maldições num livro, e com a água amarga as apagará. E a água amarga amaldiçoante dará a beber à mulher, e a água amaldiçoante entrará nela para a amargurar. E o sacerdote tomará a oferta de manjares dos ciúmes da mão da mulher, e moverá a oferta de manjares perante o Senhor, e a oferta sobre o altar. Também o sacerdote tomará um punhado da oferta de manjares, da oferta memorativa, e sobre o altar o queimará, e depois dará a beber a água à mulher. E havendo-lhe dado a beber aquela água, será que, se ela estiver contaminada e contra seu marido tiver prevaricado, a água amaldiçoante entrará nela para a amargura, e o seu ventre se inchará e a sua coxa descairá. E aquela mulher será por maldição no meio do seu povo. E se a mulher se não tiver contaminado, mas estiver limpa, então será livre e conceberá semente. Esta é a lei dos ciúmes. Quando a mulher em poder de seu marido se desviar e for contaminada, ou quando sobre o homem vier o espírito de ciúmes e tiver ciúmes de sua mulher, apresente a mulher perante o Senhor, e o sacerdote nela execute toda esta lei. E o homem será livre da iniquidade, porém a mulher levará a sua iniquidade. Então a gente vê aqui a mulher suspeita de adultério, ao qual tinha todo um ritual, havia toda aí uma tradição mediante a lei, da qual esse espírito de ciúmes que se apoderou do homem por causa da mulher era colocado à prova diante aí dessa água amargosa, né? Que com certeza aí Deus intervinha, e quando a mulher era livre realmente não havia consequências, mas sendo ela culpada, então viriam então consequências. Agora, nós temos que entender que os demônios são anjos que perderam seu principado, que perderam a sua posição e foram lançados à terra. Quando foram lançados à terra, do seu interior saiu uma chama que consumiu seus corpos. A habitação de Satanás e de seus demônios hoje é no inferno, né? 2 Coríntios capítulo 4, verso 4. 2 Coríntios 4,4 nos diz: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Satanás habita no mundo como o Deus do sistema deste mundo, como o Deus deste século. E sendo então o Deus do sistema deste mundo, nós observamos aí que ele traz um engano, um encantamento, ele traz aí justamente uma posição de mentira, né? Que é a especialidade dele. Apocalipse capítulo 18, verso 12, 12, vai nos dizer: mercadorias de ouro e de prata e de pedras preciosas e de pérolas e de linho fino e de púrpura e de seda e de escarlata e toda madeira odorífera e todo vaso de marfim e todo vaso de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro, de mármore e cinamomo, cardamomo e perfume, mirra, incenso e vinho e azeite, flor de farinha de trigo e cavalgaduras e ovelhas, mercadorias de cavalos e de carros, de corpos de almas dos homens, e o fruto do desejo da tua alma foi-se de ti. Todas as coisas gostosas e excelentes se foram de ti, e não mais acharás. Os mercadores destas coisas, que com elas se enriqueceram, estarão de longe pelo temor do seu tormento, chorando e lamentando. A gente vê aqui a queda da Babilônia, e na explicação da queda da Babilônia, a Bíblia tinha se tornado, então, a habitação ali, né? E aí a gente vê justamente que a Babilônia era o local aonde
alimentava tudo que era coisas erradas, e por ser o local que alimentava as coisas erradas, se tornou então também a habitação de demônios, a habitação aí de espíritos caídos, de espíritos malignos, do qual na verdade fez aí toda e qualquer situação de ilegalidade, situação de corrupção, né? Jó, capítulo 1, verso 7, nós observamos que o diabo passeia pela terra e que ele tem acesso a Deus até os dias de hoje. Isso que ele se apresentou diante de Deus para acusar Jó, ele continua acusando os filhos de Deus até os dias de hoje. Veja, versículo 7 do capítulo 1, então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Então Satanás, o Deus desse século, rodeia pela terra, caminha pela terra, né? Quando se fala acerca de estarem em prisões, a sua atuação, né? A prisão aí desses seres espirituais, essa batalha espiritual, é a sua atuação que está limitada. Filipenses capítulo 2, verso 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Mas Satanás tem acesso, assim como ele se apresentou diante de Deus na situação de Jó, ele continua se apresentando diante de Deus para acusar os santos, né? Ele tem acesso aos céus. E aqui então você vê que o texto nos afirma que todo joelho do que há nos céus, na terra e debaixo da terra vai se dobrar diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Segunda epístola de Pedro, capítulo 2, verso 4, nos diz, porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E também isso a gente pode observar em Judas, versículo 6, e aos anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até ao juízo daquele grande dia. Então existem alguns anjos que são mais perversos do que outros e estão presos em cadeias embaixo no inferno, né? No Tártaro, ou um lugar de punição, um lugar inferior ao Hades, que é o local aonde estão os mortos. Já falamos da queda de Lúcifer em Isaías 14, verso 12 a 17. Aí vamos só reler esse texto, Isaías 14, verso 12. Como caístes do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fostes lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu que dizia no teu coração, eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E, contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão, é este o varão que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos, que punha o mundo como um deserto e assolava suas cidades, que a seus cativos não deixava ir soltos para a casa deles? Todos os reis das nações, todos eles jazem com honra, cada um na sua casa. Então vemos aqui que ele fazia estremecer os reinos, e até hoje ele tenta enfraquecer e abalar as nações, né? Então a gente sabe que a atuação de Satanás, ela está debaixo do limite que Deus outorga, debaixo aí do limite. Agora, como já falamos, né? Como que um espírito se torna um príncipe de uma região? Pela oferenda que ele recebe, pelos pecados que acontecem naquela região, pelos sacrifícios que são realizados naquele local. Então, todo espírito maligno, ele é territorial, ele tem um território, ele age dentro de um território e mediante o pecado daquele território, ele se alimenta. Então, normalmente a gente vê que um território que tem o domínio de espíritos, de vícios, de drogas, de entorpecentes, você vê que
Quanto mais as pessoas se drogam naquele território, mais o demônio se fortalece, e quanto mais ele se fortalece, mais ele se torna um príncipe, porque cada prática atuada naquele território que alimenta aquela entidade é um altar no mundo espiritual. Então estamos diante de uma batalha de altares, estamos diante de uma guerra de altares, e nós temos que entender que entronizamos o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores com uma vida de santidade, de oração, de leitura da palavra, de louvor e de adoração. Nós fortalecemos o altar de Deus naquela região. O anjo Gabriel, que veio falar com Daniel, ele fala: eu vim por causa das tuas palavras. Ele estava num território pagão, ele estava na Babilônia, e mesmo estando na Babilônia, ele orava, adorava, celebrava o Senhor, a ponto de travar uma guerra espiritual. Desde o momento em que ele propôs o seu coração em buscar ao Senhor, o Senhor já o ouviu, mas havia uma resistência nas regiões celestes. Haviam principados da Pérsia, principados e potestades que não deixavam o anjo passar. A oração de Daniel fortaleceu, enviou o arcanjo Miguel, que travou, segurou a batalha, e o anjo Gabriel passou para que pudesse então trazer a revelação. Apocalipse 2,13, o Senhor está dizendo à igreja de Pérgamo: eu sei as tuas obras, sei onde habitas e onde está o trono de Satanás. Retens o meu nome, não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Satanás deseja operar a partir de cidades-chave. Satanás deseja operar a partir de pontos estratégicos, né? Normalmente de grandes capitais. Então, há aí um fortalecimento dos principados e potestades nas grandes capitais, nas grandes metrópoles mesmo, porque tem muita gente, tendo muita gente, muitos pecam e muitos pecando, então fortalece o altar maligno, o altar caíno, e aí então o altar que prevalece é o altar que domina a atmosfera. Existem algumas regiões que a gente adentra e que a gente sente a batalha espiritual até na carne, né? De guerra espiritual, de demônios, de principados e potestades. Existem conflitos contínuos no céu. Vamos lá para Daniel e vamos relembrar aí essa questão da visão aí do que Daniel recebeu da parte do anjo do Senhor. Daniel capítulo 10, vamos direto para o versículo 10. Daniel 10, 10. E eis que uma mão me tocou e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse: Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. Falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicastes o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. Eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora, pois, vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. E falando ele comigo essas palavras, abaixei o meu rosto e emudeci. E eis que um como semelhança dos filhos dos homens me tocou nos lábios, então abri a minha boca e falei. E disse àquele que estava diante de mim: Senhor meu, por causa da visão sobrevieram-me dores e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo deste meu senhor falar com aquele meu senhor? Porque, quanto a mim, desde agora não resta força em mim e não ficou em mim fôlego. E uma como semelhança de um homem me tocou outra vez e me confortou. E disse: não temas, homem muito desejado, paz seja contigo, anima-te, sim, anima-te. E falando ele comigo, esforcei-me e disse: fala, meu senhor, por que me confortaste? E disse: sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Então a gente vê aqui toda essa situação da batalha espiritual. No verso 10, a razão de Daniel não ter recebido uma resposta
imediata da sua oração, é porque estava uma batalha travada nas regiões celestiais. O verso 13, nós vemos que um príncipe demoníaco, né, príncipe da Pérsia, do reino da Pérsia, estava se opondo, né? Então um príncipe demoníaco que estava sobre a nação impedia o anjo de passar e trazer a resposta, mas a perseverança, a insistência de Daniel faz com que o Senhor envie aí o arcanjo Miguel para travar a batalha para que o anjo pudesse trazer. E no verso 20 vemos aí que havia um príncipe sobre a Grécia também. E disse: sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Então isso nos dá respaldo para entender que sobre cada território existe um principado, sobre cada território existe, nenhum demônio é onipresente, nem Satanás. Tá? Todo ser criado não tem os atributos da divindade. Os únicos seres que são seres divinos é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que no Antigo Testamento era o Pai, a Palavra e o Espírito do Senhor. Esses três são autoexistentes, esses três são um, esses três é a trindade divina, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, três pessoas que têm concordância em todas as coisas. Esses três sim, onisciente, onipresente, onipotente, eterno de eternidade a eternidade, santo, justo, todos os atributos aí dado a esses três. Fora desses três, todo o restante são criação de Deus, então são criaturas. Os demônios, eles podem aí, a partir do momento que eles foram lançados, perderam seus corpos, então eles estão procurando um corpo para poder atuar. E eles podem possuir o corpo de homens, seres humanos, ou de animais, tanto de seres humanos quanto de animais também. Veja só, Mateus capítulo 8, na questão do endemoniado gadareno, os demônios pedem para possuir o corpo dos porcos, 8, vamos direto ao versículo 28, que vai nos dizer assim: e tendo chegado à outra margem, à província dos gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindo dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Viestes aqui atormentar-nos antes do tempo? Então, eles têm ciência de quem é Jesus, o que ele estava fazendo, qual a missão e o propósito dele. E andava pastando diante deles uma manada de muitos porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhe disse: ide. E saindo eles, se introduziram na manada de porcos, e eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. Então você vê aqui, Jesus permite, né, aonde o Senhor pergunta qual era o nome, a legião, porque somos muito, mas a legião romana era aproximadamente 6.000 soldados, e aqui então a gente vê que é possível 6.000 espíritos malignos, 6.000 demônios. Claro, cada vez que se expulsa um, ele volta com mais 7. Se expulsa esses 8, cada um dos 8 traz mais 7. Imagina, é fácil, logo se faz uma legião na vida de uma pessoa através da legalidade, através do pecado, através das oferendas que se entrega a ele. Mais e mais demônios vão habitando naquele corpo, né? Mas tem um líder, tem um cabeça. Quando você repreende e expulsa o cabeça, os demais todos vão embora. Então, Jesus permite a legião de demônios ir para os corpos, possuir o corpo dos animais. E aí, então, você sabe que a missão deles era roubar, matar e destruir. Queria destruir esses 2 endemoniados gadarenos, queria matar esses 2 endemoniados gadarenos. Eles não podem voltar ao inferno sem fazer o que eles foram enviados para fazer, sem cumprir a missão que eles cumpriram. E aqui, então, eles matam os porcos, e à medida que matam os porcos, aí saíram daquele endemoniado gadareno. Os demônios habitam parte do corpo humano, né? Então, veja só, Marcos capítulo 9, verso 25, Evangelho segundo Marcos capítulo 9, verso 25, vai nos dizer... E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, saia dele
e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu, e o menino ficou como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não pudemos nós expulsar? E disse-lhes: essa casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Então a gente vê aqui que esse garoto que se lançava aí no fogo, se lançava na água, reconhecido como jovem lunático, muitas vezes, né, dominado por espíritos malignos, o pai dele foi buscar aí os discípulos não conseguiram expulsar porque não tinham autoridade aí. E a autoridade essa que vem só com revestimento de jejum e de oração. E então você vê aqui, Jesus repreende e expulsa o espírito de enfermidade, e o garoto que era mudo, que era surdo, fica curado instantaneamente. Então, essa enfermidade era um espírito maligno. Não é toda enfermidade que é um espírito maligno. Mateus capítulo 12, verso 44. Mateus 12, 44 vai nos dizer: então diz, voltarei para minha casa de onde saí, e voltando acha desocupada, varrida e adornada. Quando se expulsa um espírito maligno, ele anda por lugares áridos procurando um corpo, procurando repouso. Não o encontrando, diz, tornarei para minha casa de onde saí. E retornando, traz consigo outros 7 piores do que ele. Então existem níveis aí de maldade nos espíritos malignos, existem aí espíritos malignos mais violentos, né? Lucas capítulo 13, verso 11 nos diz: e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Jesus expulsou esse espírito de enfermidade dessa mulher que andava corcunda, né? Dessa mulher que andava encurvada. Marcos capítulo 1, verso 42, Marcos 1, 42, e tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e o leproso ficou limpo. Um espírito de lepra que deixou esse homem, que desapareceu, e na verdade ele ficou limpo, ficou curado. Então nós observamos aqui que muitas vezes Jesus tratou com espíritos malignos como se fosse um ser, como se fosse uma pessoa, como seres pessoais. Os demônios são espíritos e querem se expressar e se materializar no mundo físico. Mas para se materializar no mundo físico, eles não têm corpo, então eles podem entrar e controlar tanto seres humanos quanto animais, tanto seres racionais, homem e mulher, como seres irracionais, animais. E aí eles desejam entrar no corpo humano, porque desse modo tem uma escala maior de expressão no mundo físico, né? Os demônios podem se manifestar num grau limitado sem possuir corpo físico. Se eles não possuem um corpo, eles podem influenciar algumas coisas, mas possuindo um corpo, eles vão ter mais... não é que eles vão ter autoridade, na verdade eles vão usar a autoridade que tinha sido dada ao homem. Né? Os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Então eles vão usar a autoridade do homem. Né? Então, quando ele não possui um corpo, eles podem muitas vezes ser sentidos, ser ouvidos, algumas vezes podem até ser vistos para tentar oprimir, tentar aí, manipular, né? Quantas pessoas que passam aí noites e noites em desespero, em agonia, por causa de espíritos malignos que perturbam, por causa de espíritos malignos que atormentam, fazem barulho aí a noite toda. Nunca podemos esquecer a missão deles, né? Jesus define muito bem a missão de Satanás no capítulo 10, versículo 10 de João. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Matar,
matar a vida da pessoa, matar os sonhos, matar os projetos, matar o futuro, matar aí o alvo, o foco, roubar energia, roubar aí a força, roubar aí os planos, as estratégias, destruir a vida da pessoa, né? Então o crime é a fortaleza demoníaca mais importante. Satanás, ele se move através de legalidade. Quando a pessoa dá legalidade a ele, então ele atua. E muitas vezes ele faz um abuso de autoridade. Ele não tem mais direito de tocar, de entrar, mas enquanto a pessoa não cancela a legalidade que foi dada, ele faz um abuso de autoridade, tentando usar, intimidar aquilo que não é mais direito dele. Isaías capítulo 59, verso 3 e 4: porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue e os vossos dedos de iniquidade, e os vossos lábios falam falsamente, e a vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade e andam falando mentira. Concebem o trabalho e produzem a iniquidade. As condições nos dias de Isaías não são diferentes das condições que nós estamos vivendo nos dias de hoje, né? Então vemos aí um paralelo muito grande, aonde você vê pessoas que estão com as mãos contaminadas de sangue, com os dedos contaminados de iniquidade, com os lábios que falam falsamente. É um paralelo do que tem acontecido nos dias de hoje. Língua que pronuncia perversidade. Então vemos que a feitiçaria, encantamento, agouros, adivinhação, vícios, drogas e crime estão diretamente ligados com a ação demoníaca, estão diretamente ligados com a ação de espíritos malignos. Interessante que a palavra grega para feiticeiro é a mesma raiz da palavra farmácia, fármacos. Por quê? Porque eles manipulavam feitiços, eles manipulavam produtos químicos aí para muitas vezes liberar encantamento, para muitas vezes liberar aí essa situação de tirar a pessoa do seu raciocínio normal, natural, né? Então o feiticeiro que fazia feitiços, que fazia ali as suas misturas químicas, tem a mesma raiz de palavra de farmácia, fármacos, tá? Outro modo de se reconhecer a natureza de um demônio é através dos pecados morais, que todos os pecados morais estão ligados a espíritos imorais. Todos os pecados morais, né? O alvo principal de Satanás é tentar destruir a família. Então, o adultério, por exemplo, muitas vezes é um espírito demoníaco, O único modo para se livrar é ficar livre pela libertação em nome de Jesus, né? Então tem que se repreender, expulsar esse espírito de promiscuidade, de prostituição. Porneia no original é todo e qualquer tipo de sexo ilícito, né? Pornografia ou qualquer coisa do tipo. Romanos capítulo 1, versículo 24 nos diz assim: pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. Semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha do seu erro. Aonde nós vemos aí justamente promiscuidade, adultério, pecado, sodomia, prostituição, impureza, né? Todo e qualquer tipo de promiscuidade. Então você observa aí atos malignos, atos maliciosos, né? Tudo que é tipo de abuso sexual, de pedofilia e tantas outras coisas que na verdade a gente vê
pessoas que são dominadas por espíritos ou entregues à sua própria concupiscência da carne. Gálatas capítulo 6, versos 7 e 8. Gálatas 6, versos 7 e 8. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará vida eterna. Então cuidado com o que você acessa, cuidado com o que você assiste, né? Pornografia, filmes obscenos, filmes aí promíscuos, né? Ou hoje em dia até as próprias propagandas de televisão, de internet, que nós vemos aí realmente dominados por um espírito maligno, dominado aí por espíritos que vão levar aí a corromper a concupiscência da pessoa. Outro modo de se reconhecer a natureza de um demônio é através da apostasia. 1 Timóteo capítulo 4, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, Paulo vai dizer a apostasia dos últimos tempos. Mas o Espírito que expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada sua própria consciência. Então a gente vê que existem pessoas que meditaram tanto no pecado e aprenderam ou leram tanto do pecado como legalizado, e todo pecado legalizado é iniquidade. É a partir do momento que o pecado se torna legalizado, então se tornou iniquidade, transgressão. E aí então há um esfriamento. Aí então, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. A consciência fica como que não entende aquilo, não ouve aquilo, não acredita que seja dessa forma que a Bíblia está dizendo. É o mesmo princípio da idolatria. Tem olhos, mas não veem, tem boca, mas não fala, tem ouvidos, mas não ouvem isso que diz. Nós temos que repreender esse espírito de apostasia, temos que repreender esse espírito maligno que quer atuar, que quer levar a pessoa a um esfriamento. Apostasia é abandono ou renúncia da fé genuína ou a dedicação religiosa de uma pessoa quando se esfria, né? Um espírito de sedução, um espírito mentiroso e enganador. Também temos que reconhecer a natureza de um demônio, porque muitos cultuam espíritos malignos. Então, culto a demônios são inspirados por espíritos malignos. Marcos capítulo 13, verso 22. Marcos 13, 22. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os próprios escolhidos. Toda atividade demoníaca referida na Bíblia está relacionada a um curto período antes da volta do Senhor Jesus. E nós vemos aí justamente que o que vai anteceder a volta do Senhor Jesus é uma atuação mais intensa dos espíritos malignos. Wilbur Smith, ele disse: a humanidade está se preparando para se entregar à influência do demônio numa maneira como nunca antes foi vivenciada até os dias atuais. E essa é uma realidade, né? Quando nós vemos as atrocidades, as torturas, o que tem sido feito aí em nome de perseguição do cristianismo, são crimes hediondos, atrocidades absurdas, o que tem sido feito, literalmente pessoas dominadas por demônios. 1 Coríntios capítulo 10, versos 19 e 20. Mas o que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participante com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice do demônio. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa de demônios. Tudo aquilo que você sabe que foi consagrado
a uma entidade, uma festa, a idolatria. Isso quem está recebendo é Satanás. Então você não deve participar, como já falamos aqui nas aulas, né? Seja festa junina, seja aí festa da Querupita, seja festa com qualquer entidade maligna, isso na verdade quem está recebendo é o próprio demônio, as próprias entidades que estão por detrás da imagem de idolatria. Salmo 106, 34 a 38. Não destruíram os povos como o Senhor lhe disseram, antes se misturaram com as nações e aprenderam as suas obras e serviram aos seus ídolos, que vieram a ser-lhes um laço. Demais disso, sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios e derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e de suas filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi manchada de sangue. Aqueles que Deus tinha ordenado a destruir num período de lei, que eles não destruíram, muito pelo contrário, eles começaram a fazer as práticas do que o povo pagão estava fazendo e servir aos deuses que estavam servindo. Paulo iguala ídolos a demônios, então nós temos que estar atentos e tomar muito cuidado quanto a isso. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, verso 9, segundo Tessalonicenses 2, 9, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira e com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Satanás opera também sinais, prodígios e maravilhas de mentira para enganar e para iludir as pessoas. Que nós possamos ser livres disso e possamos repreender isso no nome de Jesus. Vamos para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para concluir essa matéria, Ministério dos Anjos. Deus te abençoe.